Clicou nesse vídeo para saber quais os erros comuns que acontecem em obra e como você quer evitar? Parabéns, você começou do jeito certo. Então, fica aqui comigo que eu vou te apresentar como você pode evitar esses erros e não cometer eles na sua obra e não jogar dinheiro no ralo, literalmente no lixo, tá? Então, antes de mais nada, quem sou eu para falar qualquer coisa para você? Meu nome é Edson Oliveira, sou engenheiro civil, sou sócio e dono da Trilhamos Arquitetura e Engenharia, uma empresa especializada em construções e reformas residenciais, e também a gente faz a parte de construção e venda, né, que é a famosa incorporação, né, de pequeno porte, para quem quer trabalhar, quer investir no mercado imobiliário, fala com a gente aí, que eu vou estar auxiliando da melhor forma possível, beleza? Então, vamos para o que interessa, gente. Qual é o maior ponto, né, que as pessoas erram, né? E aí, eu vou te falar o primeiro erro, projeto. Aí você vai falar, pô, mas como assim? Eu errei em fazer um projeto? Não. Você errou em não informar o suficiente para o seu arquiteto o que você está disposto a fazer. Isso significa o quê? Então assim, isso significa que eu vou construir o meu arquiteto, se eu não instruir ele corretamente, ele pode errar também? Sim, ele pode errar. Porque o que acontece, gente? O arquiteto, a intenção dele é colocar a criatividade dele em prática, para te ajudar. Só que junto com a criatividade dele, vem a parte técnica, que é onde ele vai ver a disposição do que você precisa para te ajudar. Mas a grande maioria dos arquitetos não sabe como conduzir o cliente para saber o custo de quanto que esse cliente está disposto a gastar para investir naquela casa. E isso é um dos maiores erros que eu pego aqui no meu escritório demais quando vem um projeto de terceiros. O cara chega com um projeto para mim, me apresenta o projeto, e aí a primeira pergunta que eu falo é assim, legal, gostei do projeto, ou não gostei, enfim, mas tá aqui o projeto, quanto que você tá disposto a gastar nessa obra? Aí o cara fala assim, não, o meu teto aqui é 500 mil reais. E eu olho a planta daquilo ali, cara, a casa, 500 mil, só vai no acabamento cinza. E aí eu falo pra ele, peraí, mas só de acabamento cinza é X por metro quadrado, a casa tem 500 metros quadrados. O valor aqui seu só deu pro acabamento, o acabamento cinza. E o resto? Aí a pessoa olha pra mim e fala, caramba, Edson, mas, cara, mas eu já fiz o projeto. Então, aí que tá o problema. E aí, quando o arquiteto não conduz essa pergunta corretamente, então você já tem que chegar pro seu cliente, pro seu arquiteto e falar assim, ó, olá, tudo bem? Tenho um terreno em tal local, tem tantos metros quadrados, é um aclive, declive, é plano, tudo mais, né? É como você, muitas vezes, já fazer um exame e já chegar com aquele exame pronto pro médico. E aí você vai chegar no seu arquiteto e falar pra ele, ó, vou fazer a obra, tô com X valor para construir e tenho essas necessidades. E aí o seu arquiteto vai falar para você, beleza? No meu caso, beleza, Edson, então, vamos lá, você tem, vamos pôr, 500 mil reais para você construir e você precisa, de 3 quartos, sendo dessas 3 quartos uma suíte, um banheiro ali para as crianças, ou você precisa de um escritório, fora os 3 quartos, uma sala mais ampla, ou uma garagem mais ampla, uma cozinha mais menor, enfim, você vai falar suas necessidades e aí ele vai fazer aquilo caber dentro do seu orçamento. Se o seu orçamento é muito baixo, perto das suas necessidades, ele vai também destruir, fala assim, ó, perto das suas necessidades, o seu orçamento não cabe. E aí, o que você prefere? Abrir mão de algum ponto que você deseja fazer na casa ou criar o projeto pensando nessa necessidade aí no futuro, mas você juntar um pouco mais de dinheiro e fazer esse projeto mais pra frente? E aí, cabe a você decidir. Então, primeiro ponto, planejamento. No planejamento, nada melhor que projeto. Tá? Então, você já vá pensando no quanto que você precisa gastar e o quanto que você o metro quadrado vai ter a sua casa. Continha rápida, gente. Menos de 4 mil reais o metro quadrado você não faz uma casa. Ponto, acabou. Construção do zero. Eu vejo que investidor faz com 3 mil, 3.500. Exato, gente. Investidor. Eu, como investidor, eu tenho várias outras técnicas. Eu consigo abaixar o valor. Mas por que você não consegue pro cliente final? Porque pro cliente final, gente, existe muita personalização. E a personalização custa caro, encarece a obra. E isso não é nenhum problema. Mas eu vou fazer uma casa com o intuito de investidor, tudo bem. Só que aí o que acontece? Quando você for personalizar e decorar sua casa, o que você não gastou na construção, você vai gastar na decoração. Então, uma coisa compensa a outra. E vai por mim, meu amigo. Aqui na parte da decoração é muito mais caro. Você vai ter que começar a fazer marcenaria pensando em esconder alguns interruptores, caixinha, tomada ou passagem de fio que não foi feito lá. Isso eu dou um exemplo, tá? São vários outros fatores, tá? Então, não faça nessa de falar assim, eu quero fazer uma casa no intuito de investimento, mas no final eu vou morar. Não faça isso. Vai fazer sua casa, já a diferença é pouca no final. Então, é aquilo. 4 mil reais o metro quadrado. Legal? E aí, gente, qual o outro erro, né? Que é o segundo erro, que é o mais, assim, é o mais comum. Mão de obra desqualificada, mão de obra barata, cara. Eu não aguento isso. As pessoas, eu fui lá, Edson, falei lá com o empreiteiro Zé, e o empreiteiro Zé, ele me cobra aqui pra fazer a minha casa 500 reais o metro. 600 reais o metro. Gente, eu não sei de que ponto que vocês do Brasil estão me vendo, tá? Eu tô falando aqui de São Paulo. Gente, não existe quem constrói em São Paulo, grande São Paulo, capital, e a grande região ali em torno, né, do centro expandido, ou até um pouco das cidades do interior colado a São Paulo,
constrói uma casa em torno de 500 metros quadrados. Cara, casa, o lugar, ó, eu já achei um empreiteiro mais barato no interior de São Paulo, em Atibaia, foi R$ 800, gente. 1 metro quadrado, pra ele construir, entregar chave na mão. Só que assim, esse cara, normalmente, eu não aconselho você fazer isso, tá? Então, qual é a minha dica quando você for construir e com relação à mão de obra? Primeiro, pegue construtor artesanal. O que significa? Construtor que faz a sua casa, no máximo 2, se tiver no mesmo condomínio, na mesma rua, 3. Não pegue construtor que tá fazendo 10 casas, 15 casas, 20 casas, porque esse cara, pra ele, você é só um número, né? E é só mais um produto na esteira dele, de produção. Se você, ele não vai conseguir te dar a devida atenção, ele não vai procurar personalizar sua casa ou criar artifícios para você economizar, ele tá pouco lixando. Ele vai falar assim, o meu valor é esse, você tem pra pagar, não tem, beleza, se não tem, tchau. E conforme você vai fazendo, se criar imprevistos, ele só vai te passar o valor. Ele não vai tentar criar modos ou perder tempo criando artifícios para te ajudar, tá? Então, fica atento a esses detalhes, tá? Então, esse é um ponto que eu falo, né? E a outro segundo ponto, na hora que você vai falar de mão de obra, é com relação a pessoa que tá executando para você. Não peça para ele só foto ou vídeo, que isso daí é fácil, gente. Eu posso pegar uma foto na internet, posso pegar um vídeo de um amigo, qualquer coisa do tipo e apresentar para você falando que aquilo ali é meu. Pelo contrário, peça para esse cliente ou um vídeo, ou faça. Muitas vezes ele que possa te levar naquela obra que ele fez, possa te mostrar um portfólio físico, né? Então, assim, ó, pô, o cara tá construindo. Cara, construir em São Paulo hoje em dia é difícil. Então, nem sempre o cara que constrói, ele tá sempre construindo. Ele, muitas vezes, a maioria das vezes, tá reformando. Mas se você mostra pra ele na reforma, que é muito mais trabalhoso, ele se mostra qualidade, na construção, gente, não também vai ser muito bom. Ah, mas eu vejo que quem constrói e quem reforma são profissionais diferentes. Nem sempre, gente, tá? Pode ser um pouco, que ele tem um pouco mais de dificuldade na parte estrutural. E ele consegue não ter tanto a visão de quem sempre tá construindo. Mas se ele já sempre, ele constrói, mas de vez em quando, a maioria das vezes, ele reforma, vamos supor, no ano, ele faz 6 obras, sendo que 5 é reformas e uma é construção do zero, ele não é nenhum leigo, ele sabe do que ele tá fazendo também, tá? É diferente de uma pessoa que tá todo dia lá na obra, mas é uma dica que eu dou pra vocês ter essa visão, porque acontece isso muito, tá? Então assim, se o cara é detalhista nos acabamentos, ele também vai ser minucioso na hora de construir, mas contanto que ele tenha como provar que ele também constrói, beleza? E aí, gente, vamos pra o outro ponto, né? Que eu falo que é controle e acompanhamento da obra, tá? E aí é onde deixa muito profissional atrás. E aí, isso é onde você joga dinheiro pra fora, tá? Por quê? Porque o que acontece? Se o cara que você contratou, né? Você fez. Vamos dizer aqui que você fez certinho, né? Vou até tomar um café aqui, gente. Então, você, você até dá uma respirada. Você até na hora de vai construir, você para e pensa, né? Eu vou construir, vou passar. Eu não tenho como estar lá diariamente, né? Até porque se eu tá lá diariamente, o que eu vou fazer? Cara, não sou profissional da área. Então vou delegar pra quem é. Só que esse profissional, gente, ele com certeza ele não tem que estar lá diariamente. Ele não tem que estar lá todo dia. Mas ele tem que ter alguém que seja o olho dele lá, sim, diariamente. Vou te dar um exemplo como que eu trabalho. Eu sou engenheiro, vem um cliente, fecha comigo. Ele fechou essa obra comigo, o que eu faço? Né? Fechei essa obra, comecei a executar, eu acompanho a obra dele de acordo com a necessidade. Se tem um dia que eu preciso estar lá o dia inteiro na obra dele, eu vou ficar o dia inteiro na obra dele. Tem dia que eu não preciso passar lá, que a obra é um período tranquilo, eu não vou passar lá. Tem dia que eu preciso só passar de manhã ou à tarde. Isso daí vai de acordo com o que eu acho melhor e que vai atender a obra naquele aspecto. Porém, eu sempre tenho na minha obra um mestre de obra ou até mesmo uma pessoa ali, um estagiário, mas de minha confiança, que já trabalha comigo e já sabe como que eu trabalho, acompanhando diariamente de perto aquilo ali. E aí sim, esse cara tá lá o dia inteiro. Normalmente, eu deixo o que eu faço, como minha empresa trabalha. Eu só dou um exemplo da minha. Eu tenho um estagiário e cada obra minha tem um mestre de obra. Então, eu acompanho as obras, meu estagiário também acompanha a obra e o mestre de obra, cada obra tem um mestre de obra. Então, por exemplo, você vai numa obra minha em Atibaia, tá fazendo uma obra lá, o meu mestre tá lá do lado. Tem uma obra minha aqui em São Paulo, tem um mestre de obra lá fazendo. Ah, mas esse mestre de obra é um empreiteiro? Muitas vezes não. Outras vezes sim, mas vai de acordo. Mas sempre tem um mestre de obra na obra. Então, o acompanhamento e o controle, gente, é essencial. Você tem que deixar alguém ali na obra que ele tenha só a visão. Ele não só olha pra frente, como o pedreiro olha, e a intenção dele é essa. Ele tá construindo ali, tá fazendo a parede, a intenção dele é deixar a parede reta, um prumo, um nível, ter as medidas. Ele não olha como um todo, como tudo ali em volta. Tá? Até porque, se ele começar a olhar como um todo, ele começa a dispersar o olhar dele e não dando devida atenção para aquilo que ele tá fazendo e acabando fazendo errado. Então você tem que ter uma pessoa que olha aquilo ali como todo e vai coordenando todo mundo. Tá? Então esse controle é super importante, beleza?
tomando aqui meu café, né? E aí, vamos pro ponto, né? Que eu falo que é o maior erro da pessoa. Esse daqui é o que você tá construindo do zero. Esse daqui é o que você mais erra, tá? Esse daqui é o que eu mais vejo em obra. Nossa, é impressionante que a pessoa economizar. Custo, que a pessoa economiza no custo de ferro. Aí você fala, pô, como assim um cara economiza em ferro? Isso, não vou falar de ferro em si, barra de ferro, mas na estrutura, tá? Porque quando eu falo ferro, as pessoas se atentam, se liga mais à estrutura, né? Mas as pessoas economizam na estrutura, gente. E aí é um ponto que você não pode economizar. Na estrutura, gente, sempre use concreto bom, que atenda à qualidade que o engenheiro estrutural determinou lá. Só que o que acontece, tá? Não seja um cego na hora de construir. Não seja um cego. Por quê? Olhe a casa, né, como a que você vai construir, como uma área de investimento. Se você investir demais, né, numa parte, vai dar problema na outra. E você despejou dinheiro aqui, chegou aqui em cima, na parte de acabamento, já tá sem dinheiro. Então, assim, o projeto tem que andar em conjunto, tá? Então, vamos supor, coloque isso numa planilha. Você tem 500 mil reais para você gastar. Você planilhou tudo certinho. Conjunto com o seu engenheiro, que ele vai ter que te ajudar a coordenar esses custos. Chegou em 50%, gente, você tem que ter gastado 50% do valor. Ah, não, mas eu vou. Os outros 50%. Não, se você planilhou certinho, os 50% da obra equivale a 50% do seu gasto. É lógico que tem uns outros coeficientes de segurança ali, mas essa é mais ou menos 50%, 50% de obra, 50% do gasto. Tem que andar os dois em conjunto, cara, porque se vamos supor, se o custo, aqui é o custo, ele passar e a obra ficou pra trás, meu amigo, você não recupera mais não, tá? É legal quando a obra anda e o custo tá aqui embaixo. Aí é sensacional. Agora, quando o custo tá mais alto e a obra tá pra trás, esse daqui não recupera, não. Se o custo disparou e a obra ficou pra trás, não. Vai chegar um momento que o custo para e a obra acompanha. Não, não vai. Escreve isso que eu tô te falando. Trabalho muito tempo com isso. Não vai chegar, tá? E aí, Edson, cara, como que eu consigo economizar na parte de estrutura? Cara, a conta é simples. É mais ou menos essa. Casa de médio padrão, que a grande maioria vai estar me assistindo aqui, de altíssimo padrão, as pessoas já provavelmente vai pagar pra ver uma consultoria. Ou muitas vezes mal vai assistir um vídeo aqui falando no YouTube. Mas se você tem uma casa de médio padrão, que é médio padrão, é vãos da sua casa, vãos de paredes, né, que a gente sempre considera os vãos como uma referência com relação a custo, tá? Não significa exatamente que uma casa com os vãos pequenos não seja alto padrão, tá? Só tô dando uma média. Então, vamos lá. Casa com vãos até 5 metros de vão livre, né, são considerados de custo médio. O que é o custo médio? Você vai gastar 13 quilos por metro quadrado, tá? Então você vai gastar 13 quilos de ferro por metro quadrado. Uma casa de vãos médios. Aí você pega a sua casa tem 100 metros quadrados, você faz aquela famosa continha. Tô com meu celular aqui, vamos fazer a famosa continha. Tem uma casa de 100 metros quadrados, né, de vão médio, vezes 13 quilos por metro quadrado, são 1.300 quilos. O quilo do ferro, vamos colocar aí uma média de 10 reais, vezes 10 reais, eu vou gastar 13 mil reais em ferro, só ferro, na minha casa. Que é um ponto. Mas e o concreto? Gente, o concreto é tão barato perto do ferro que, assim, tem o seu custo alto, é claro, né? Mas não chega perto, tá? Mas vamos lá. Então tá bom, mas a minha casa, os vãos são maiores. São maiores de 5. Cara, o meu não é altíssimo, porque altíssimo é vãos até 9 metros quadrados. A partir de 9 metros. Um vão de um pilar ao outro tem um vão de 9 metros. Isso a gente considera custos altíssimos. Essa é obra de altíssimo padrão? Não. Pra mim, não. Isso daí é obra de custo altíssimo. Não significa que a obra é de alto padrão, tudo bem? Só pra esclarecer essa dúvida. Mas meus vãos lá variam entre 7 metros. Então, vamos colocar, eu, como experiência, que é das casas que eu sempre faço, tem vão de 3 metros, tem vão de 5 metros e tem vão no máximo de 7 metros. Vão de 7 metros, gente, é uma casa que eu falo que é de médio entre altíssimo custo. Então ele fica em alto custo. Vamos pôr ali entre médio e alto custo. Quanto que é por quilo de ferro? Eu calculo mais ou menos uns 18 a 20 quilos por metro quadrado. Vamos colocar aí 20 quilos por metro quadrado? Então, se você vai fazer uma casa de 200 metros quadrados, vezes 20 quilos, né, que é o quilo do aço, do ferro, sua casa, mais ou menos, você vai gastar 4 mil quilos de ferro. O ferro a 10 reais, né, são 40 mil reais de ferro. E aí, com esses dados aqui, você já consegue ter uma noção do quanto que você vai esperar de ferro. E quando você olha uma tabela de aço, lá embaixo, se você olhar lá no gráfico, lá no cantinho, vai ter a quantidade do quanto você vai gastar de ferro. Então, quando você chega pra mim e você já sabe quanto que vai gastar de ferro, você tem o projeto estrutural, maravilha. Só você pegar aquele valor, soma todos os quilos de ferro, multiplica por 10, tá o valor lá. Quando você não tem um projeto estrutural, que a grande maioria tá assistindo aqui comigo, não tem esse projeto, faz mais ou menos essa conta, gente. Isso daí, vocês não podem pesquisar na internet, vocês não vão achar com uma plena clareza. Toda pessoa fala um valor, mas eu tô te falando, com os anos que eu já fiz de obra, esse daí é uma bela de uma referência, beleza? E até muita gente fala, né,
Se você tá achando que eu tô falando números que é besteira, tem um cara chamado Engenheiro Matheus, é um cara sensacional, acompanho ele, um baita profissional, e ele também tem uns cálculos dele, e os cálculos dele não é diferente do meu. E ele é lá de Belo Horizonte, tá? Se vocês quiserem, dá uma olhada, pesquisa aí no YouTube, Engenheiro Matheus. É um cara também, ele, numa das aulas do curso dele lá, ele falando, ele fala exatamente isso. Esse cálculo que eu tô falando pra vocês é exatamente bem parecido com o dele. Então, até por isso que eu ressaltei falando aqui nesse vídeo, pra você ter essas dúvidas, tá bom? E se esse vídeo te agregou, gente, curte, comenta, se inscreve no canal, tá? E se você tá com alguma dúvida, quer saber de algum detalhe, cara, eu tô com dúvida sobre isso, quero saber mais sobre aquilo, cara, dá uma luz aí, me indica aí alguma coisa como eu posso fazer, escreve aí nos comentários, eu tenho plena certeza, se eu não tivesse vídeo no meu canal, eu vou fazer um vídeo exclusivo para o que você escrever aí no comentário, perguntando sobre obra, construção, do zero ou até reforma, beleza? Então, agradeço, até o próximo vídeo, valeu e falou!